Olá pessoal, bom dia, José Marcos na voz, dando continuidade ao nosso assunto sobre herança e sexo. Na aula de hoje vamos ver sobre herança de genes localizados nos cromossomos sexuais. Bom, no sistema XY, como a gente viu na aula anterior, o homem ele possui um cromossomo X, que representando o cromossomo X, e um cromossomo menor que é o Y. Enquanto que a mulher, aqui representada, ela vai apresentar dois cromossomos e os dois vão ser cromossomos X. O cromossomo X ele possui muitos genes. E esses genes é que vão determinar várias características. Já o cromossomo Y, pessoal, ele é um cromossomo que ele possui poucos genes, né? E por isso a presença do X, do cromossomo X, ele é essencial para a sobrevivência, né? Um indivíduo portando somente o cromossomo Y, ele não sobreviveria. Então o cromossomo é essencial para a vida, é o cromossomo X. Nesse cromossomo podemos diferenciar duas regiões. Há uma região homóloga, que corresponde ao X e ao Y, e temos também uma região não homóloga. Essa região não homóloga ela vai representar os cromossomos, alguns genes do cromossomo X, que não possui correspondentes no cromossomo Y. Essa parte aqui vocês devem tomar bastante atenção, que é bem importante entender. Bom, exemplos de heranças ligadas ao cromossomo X. Aqui eu trouxe o exemplo do daltonismo ou a cegueira para cores. O daltonismo é uma doença que atinge 8% dos homens e 0,4% das mulheres. Essas pessoas elas são, digamos, incapazes de distinguir certas cores, por exemplo, o verde e o vermelho. Essa doença ela acontece porque é condicionada por um alelo de um gene localizado num cromossomo X. Um homem hemizigótico para esse alelo ou uma mulher homozigótica, elas vão ser daltônicos, ou seja, incapazes de distinguir o verde do vermelho. As mulheres heterozigóticas, elas geralmente têm a visão, digamos que normal, pois o alelo para o daltonismo ele é um alelo recessivo. Mulheres filhas de pai não daltônico, elas sempre terão visão normal, pois elas vão receber o alelo normal do pai, que por sua vez é dominante, ok? O que acontece? Eu trouxe aqui um teste de daltonismo, no qual vocês tentem identificar quais são os números correspondentes na figura. Percebam que tem números com cores verde, números com cores vermelhas, e é para isso que serve o teste de daltonismo. Eu vou fazer aqui o teste. Eu estou identificando aqui o número 2, o número 29, o número 5, o número 42, o número 6, o número 10, o número 57 e o número 7. Então provavelmente eu não sou daltônico, já que eu consegui identificar aqui os números em cores diferentes, nas cores verdes e também nas cores vermelha. Outro exemplo de doença ligada à herança do cromossomo X é a hemofilia. A hemofilia é uma doença hereditária, ou seja, ela é passada de pai para filho. E o que ela
causa uma falha no sistema de coagulação do sangue. A pessoa ela começa a ter hemorragias abundantes, mesmo em pequenos ferimentos ou contusões. Por exemplo, você tá ali correndo e começa a sangrar pelo nariz, né? É normal para algumas pessoas, mas para quem tem hemofilia, você começa a ter quantidades enormes de sangue, né, saindo, e é um problema. Bom, as pessoas hemofílicas, elas podem ser tratadas com injeções de fator 8, que é extraído do sangue de pessoas que não possuem essa doença. A transmissão ela é hereditária, como eu já disse, e segue padrões típicos de herança ligada ao cromossomo X, né? Por exemplo, homens aqui do sexo masculino, XHY, ele vai ser normal, não vai ter a doença. Já um homem XHzinho, ele vai ser hemófico, ele vai possuir a doença. Enquanto que as mulheres XHzão vão ser normal, assim como a mulher XHzão, XHzinho, ela vai possuir o alelo, mas não vai ter a doença expressa ali, né? Ela vai só possuir o gene da portador do caráter aí hemofólico. Já a mulher Xão ou XHzinho, Hzinho, ela possui a doença, né? Possui a hemofilia. Então é uma herança ligada aí aos genes, ligada ao sexo na hora aí do cruzamento entre um casal, ok? Por fim, temos aqui a herança ligada ao cromossomo sexual em aves. Vamos ler aqui. Eu retirei do livro de vocês. Os genes localizados no cromossomo Z de aves têm comportamento semelhante aos localizados no cromossomo X, mas com padrão de herança inverso, pois nesses animais o sexo heterogamético é o feminino. Um caso de herança ligada ao cromossomo sexual em galináceos é o da presença ou a ausência de listras ou barras nas penas. O gene responsável por essa característica localiza-se no cromossomo Z e apresenta dois alelos, um dominante, o ZBzão, que condiciona plumagem barrada, enquanto que o recessivo ZBzinho condiciona a plumagem não barrada. Os genótipos de macho e fêmeas estão representados na tabela a seguir. Então temos aqui a tabela só representando aqui o que foi dito, né, dessa herança que está ligada aí ao cromossomo. Perceba aqui o genótipo ZBzão expressa o fenótipo barrado, né, na pelagem ali das galinhas, enquanto que o genótipo Zzão Bzinho apresenta um fenótipo não barrado. Já o genótipo ZBzinho, como o Bzão aqui, ele é, como eu posso dizer, dominante, né? O fenótipo expresso no macho, no galo, né, vai ser também de pelagem barrado. Nas galinhas, né, nos indivíduos fêmeos, o que acontece? Temos dois genótipos, os genótipos ZBzão W, que representa as galinhas com fenótipo de pele barrada. Já o genótipo ZBzinho W apresenta a característica não barrada nos seus indivíduos. Então foi essa, pessoal, a nossa aula de hoje sobre herança ligada, né, a herança de genes localizados nos cromossomos sexuais. E próxima aula vamos fazer uma atividade sobre o assunto, ok? Tchau, obrigado e até a próxima.